Fala galera, tudo bom meus queridos? A gente está terminou essa semana a série Reconectar, um encontro muito legal que a gente teve, a gente pôde comer junto, pôde estar junto, fazer nossa prestação de contas financeiras e a gente conversou sobre o desafio da edificação, o desafio de edificar. E nós falamos sobre construção, né? Falamos sobre a dificuldade de construir. E o tema que a gente conversou, que gerou a nossa reflexão foi: nós somos chamados para construir uma igreja. E geralmente quando a gente pensa em ser chamados para construir uma igreja, a gente pensa em prédio, pensa em espaço de culto. Mas não é esse o propósito. Edificar tem a ver com construir pessoas. Construir uma igreja tem a ver com construir pessoas. Tem a ver com esse processo de cuidar e de desenvolver as pessoas. E isso é muito importante. Então nós conversamos qual foi o nosso papel como indivíduos na construção, na edificação de uma comunidade. E nós olhamos para um outro mandamento recíproco que estava lá em Efésios e a gente percebeu que Paulo, quando fala que Deus escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E desse modo, a gente chega a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançamos a nossa maturidade, a altura espiritual de Cristo. Mais à frente no texto ele fala: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Esse texto ele tem ideias engatilhadas muito interessantes, que ele fala, primeiro ele coloca que construir a igreja é um processo que envolve todo mundo. E ele fala, ele deu dons às pessoas. Nesse caso, as pessoas, os apóstolos, profetas, pastores e mestres, são os dons para a igreja. Com uma finalidade, a finalidade é a preparação para o serviço cristão. A finalidade dessas pessoas estarem na igreja é preparar as pessoas para o serviço cristão. Qual é o serviço cristão? A construção do corpo de Cristo. Então, a finalidade de termos pessoas capacitadas é para que elas ajudem uns aos outros a construir o corpo de Cristo. Qual é o objetivo da construção do corpo de Cristo? É que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Jesus. É que todo mundo entenda quem é Jesus, a gente fale o mesmo propósito, fale a mesma coisa quando a gente cita Jesus e a sua obra redentora. Que a gente entenda, que a gente conheça, que a gente amadureça. E como consequência desse conhecimento, há uma maturidade da comunidade e o desenvolvimento. E não por caminhos mentirosos ou forçados, mas pela verdade realista em amor. E nós elencamos alguns pontos para a gente refletir sobre edificação, porque a edificação mútua é um tema de Paulo. É um tema que o apóstolo coloca em todas as suas cartas. Crescimento mútuo, constante e compartilhado. Isso toda a igreja deve ter. E você faz parte disso, você precisa fazer parte disso. Porque sem você nós não somos completos. Isso aponta para as responsabilidades diversas dos maduros e dos iniciantes, cada um no seu tempo, na sua maturidade. Esse texto mostra pra gente que os dons e talentos concedidos a Deus, a nós, são coletivos, para edificação coletiva. As individualidades são respeitadas em prol da coletividade. Então, para entrar no circuito da edificação, é necessário primeiro assumir a responsabilidade de ensinar e aprender. Eu preciso me ver como uma pessoa, membro de uma família estendida que está pronto para ensinar e pronto para aprender. Eu não sou completo e eu tenho que fornecer. Independente do meu tempo de caminhada, eu tenho que ensinar e eu posso aprender e eu preciso aprender. A segunda coisa importante é que para entrar nesse circuito de edificação é necessário estar disposto a viver baseado na verdade. É melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. E na comunidade cristã nós sempre falamos a verdade, mas a verdade em amor. Por que Paulo diz isso? Porque a edificação é custosa, esse trabalho de construção de um ao outro é custoso. Ele tem que ser constante. Assim como construir uma casa é caro, precisa de envolvimento constante, sem encorajamento, sem advertência, sem puxão de orelha, sem chamar para perto e dizer o que precisa ser dito, não há crescimento. Pessoas imaturas são facilmente ludibriadas. Pessoas rasas são facilmente convencidas. E por último,
O compromisso profundo com a tarefa de ser um. Compromisso profundo com a tarefa de ser um. Quando isso ocorre, essa é a parte do acabamento da construção. É a parte mais bonita e que a gente adora quando chega em casa, ver o que a gente quer mais ver é o acabamento. E esse passo, ele é muito importante porque esse compromisso com a tarefa de ser um é quando eu me esforço para ver o outro, que eu tenho diferenças, como parte da minha família, como um comigo em Cristo Jesus, como filho amado de Deus, em quem Deus tem todo prazer. Rick Warren diz que a maturidade espiritual nunca é o objetivo em si. Nós cremos para nos doarmos. Todos nós somos chamados a colocar a mão na massa. Jesus faz e nós fazemos juntos. Ele faz o entrosamento, a união, a funcionalidade. Nós fazemos o engajamento, a obediência, a dedicação. Assim, todo o corpo cresce e se desenvolve por meio do amor. Isso me lembra algo importantíssimo. Existem outras formas de crescer, existem diversas maneiras de crescer. Mas o caminho de Jesus no crescimento é o caminho do amor. É o caminho da doação. Porque quando Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Jesus, nos amando, deu sua vida. E o caminho que Ele nos ensina é doarmos, darmos, dedicarmos nosso tempo, nossa atenção, nosso recurso na construção, no processo de construir essa comunidade de pedras vivas. Ele escolheu para nós crescermos e nos desenvolvermos por meio do amor. Essa é a linguagem dele, essa deve ser a minha linguagem e a sua linguagem. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe.